Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião aí do Grupo TIs Integradas. Grupos TIs Integradas aí que composto atualmente pelo IANSP, o Hospital BP, ambos em São Paulo, a, o Hospital São Lucas da PUC de Porto Alegre e o Hospital Nora Teixeira, os dois de Porto Alegre, o Hospital Home e o Hospital Anchieta, no Distrito Federal, HCOR, em São Paulo, o Hospital da Universidade Federal da Paraíba, Lauro Teixeira Vanderlei, e um grupo aí que a cada semana cresce um pouquinho mais, e outros colegas de vários serviços do país que tornam esse encontro bastante especial. Hoje nós abrimos o nosso ano. Uma saudação especial aí a quem está começando a jornada na formação nessa especialidade maravilhosa, reiterando que essa reunião é de todos, mas ela tem um foco muito importante em contribuir para a formação dos nossos novos especialistas, dos nossos residentes. Para iniciar o ano, nós temos o prazer de receber a doutora Viviane Cordeiro Veiga. Entre outras coisas, ela é especial porque ela é a mulher desse grupo e que dá um colorido todo especial para esse grupo. A doutora Viviane é gerente executiva médica do BP Mirante, já foi presidente da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva e na próxima gestão da AMIB será a diretora científica da AMIB. Doutora Viviane, dentre as suas áreas de interesse na terapia intensiva, uma que ela tem um domínio todo especial, sem dúvida, é analgesia e sedação, sendo uma referência nesse tema, e ninguém melhor que ela para poder fazer aí uma atualização nesse tema, que faz parte do nosso dia a dia com uma importância muito grande. Doutora Viviane, obrigado aí por ter aceito a tarefa aí de começar o nosso ano. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Ederlon, pelas palavras. Acho que, bom, primeiro muito feliz, né, da gente voltar às nossas reuniões e voltar às nossas reuniões com essa quantidade de pessoas aí para estar junto conosco nessa noite, né? Então nós já estamos aí em quase 120 pessoas na sala. Isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, vou fazer um update sobre analgesia e sedação, e baseado muito na publicação recente, que foi apresentado no SCCM agora há poucos dias, e com uma publicação simultânea na Critical Care Medicine. Então, eu trouxe aqui um resumo, né, desse racional aí com as novas atualizações. Então, na verdade, a gente tinha o quê? A nossa última diretriz americana de analgesia, sedação, delírio, mobilização e controle do sono, né? Ele aumentou o nome aí da diretriz em 2018. E agora, nesse último mês, nesses últimos dias, eles escolheram 5 tópicos e 5 questões para discutir sobre analgesia e sedação. Então, como é que foi essa força-tarefa? Então, o objetivo foi atualizar o guideline de 2018. Uma coisa bastante interessante que eles tiveram nessa força-tarefa. A gente teve o envolvimento de 24 profissionais de saúde, mas também teve a participação de 3 pacientes, de 3 sobreviventes, né, de terapia intensiva que participaram dessa força-tarefa. A metodologia, então, utilizaram a metodologia do GRADE, e aí eles dividiram em apenas 5 questões, e acho que isso é um ponto bastante importante,
Hoje a gente está mudando um pouco, a gente vem percebendo esse movimento de diminuir o número de questões das diretrizes e trazer uma abordagem muito mais prática para quem está lendo. E eles usaram as questões, né, no formato do pico, então, a escolha da população, a intervenção, a comparação e o desfecho de cada uma das 5 perguntas. Então, quais foram as 5 áreas que foram discutidas nessa atualização? Um novo tópico que até então não fazia parte da diretriz, que é a ansiedade. Teve uma questão sobre agitação e sedação, uma de delírio, uma de mobilização e uma de perturbação do sono. Então, essas foram as 5 áreas discutidas nessa nova atualização. Então, vamos lá, vamos passar por cada uma delas e discutir rapidamente. Sobre ansiedade. Então, qual foi a primeira questão? Adultos admitidos em UTI. A utilização de benzodiazepínicos versus não benzodiazepínicos impactava em desfechos? Então, quando a gente olhava aí o pico dessa questão. Então, vamos lá. O que ele considerou como a população? Eles avaliaram pacientes adultos admitidos em UTI, que tinham aí esse diagnóstico de ansiedade. Eles fizeram como intervenção a utilização, eles consideraram utilização de benzodiazepínicos, e aí essa utilização de benzodiazepínicos poderia ser em qualquer dose, por qualquer via, duração ou frequência. O comparador foram não benzodiazepínicos, e o O, né, que são os desfechos, foram a ocorrência de ansiedade, de agitação e de delírio, a duração da ventilação mecânica, a ocorrência do estresse pós-traumático, pós-UTI, ocorrência de ansiedade pós-UTI, mortalidade, um indicador de qualidade de vida pós-UTI e eventos adversos. Então, quando a gente compara benzodiazepínicos com não benzodiazepínicos para tratamento de ansiedade, qual foi a recomendação 1? Então, aqui não há evidência suficiente para a recomendação do uso de benzodiazepínico para tratamento de ansiedade em pacientes adultos em UTI. Então, não teve evidência suficiente. Baseado no quê? Então, qual foi o racional? Então, primeiro, ansiedade, um dos sintomas mais identificados durante e após UTI. E uma coisa muito importante é que os benzodiazepínicos, eles são comumente utilizados para tratamento de ansiedade em UTI. Quando eles foram fazer a revisão dos trabalhos, uma coisa interessante, diferente das outras 4 questões que a gente vê no paper, é que nenhum estudo ele respondeu adequadamente à pergunta ao pico desse update. Um único estudo, que era um de pacientes queimados, e um estudo muito pequeno, publicado em 2013, um estudo de 36 pacientes, que eles usavam midazolam para controle de dor e ou ansiedade nesse perfil de pacientes, ele mostrava que não havia benefícios suficientes, mas foi o único estudo, e ainda assim um estudo antes e depois, então com baixa qualidade. Por outro lado, quando a gente olha os trabalhos falando de ansiedade no paciente crítico, a gente vê descrições de ansiedade severa em mais de um quarto dos pacientes intubados, 6 horas após a interrupção de sedação. E aí, esse trabalho do Intensive Care Medicine de 96, onde foi utilizado midazolam ou propofol. E a gente tem um grande problema quando a gente fala em ansiedade, que é a questão do quê? Da avaliação da ansiedade. Então, hoje, em muitos centros, a gente não faz avaliação de grau de ansiedade. E aqui é um trabalho bastante interessante publicado da Sociedade da ATS, que foi publicado em 2023, que, aliás, ele tá disponível gratuitamente. Eu acho que vale a pena, quem tem interesse no tema, eu recomendo a leitura.
Ele fala de avaliação de sintomas em pacientes em ventilação mecânica, então, de princípios, de priorizações nesse tipo de paciente. Dos sintomas que ele cita é justamente a ansiedade. Quando a gente fala de avaliação de ansiedade, vejam que quando a gente avalia, quando a gente olha escalas de avaliação de ansiedade, nós temos aí publicações já bastante antigas, publicações de 20 anos. Então, a gente tem aí um estudioso no tema, que é o McKillen, mostrando que nós podemos utilizar escalas validadas para avaliação de ansiedade dentro das nossas terapias, tanto para pacientes em ventilação mecânica, quanto pacientes sem ventilação mecânica, pacientes tubados. Então, para os dois grupos, a gente tem escalas validadas. E a mais frequente que você tem descrito nos estudos são a escala de faces que a gente acaba utilizando bastante para dor, e aí principalmente no ambiente psiquiátrico, mas a gente já tem essas escalas validadas de muitos anos para ansiedade. Assim como a gente tem outras escalas também validadas, mas essa escala de faces é uma escala amplamente disseminada. Então, o problema que a gente tem dentro das nossas unidades, primeiro, é o subdiagnóstico, né, da ansiedade através de uma ferramenta validada, uma condição bastante frequente e uma condição que a gente não tem aí uma abordagem. Uma abordagem que tenhamos aí uma terapia com nível de evidência elevado. E aqui, mais uma vez, mostrando que não é o benzodiazepínico que vai trazer essa recomendação para tratamento de ansiedade. Por outro lado, ele cita no paper a possibilidade de tratamentos não farmacológicos, e aí ele cita a musicoterapia e realidades virtuais, mas como promissores como uma terapia adjuvante para a redução da ansiedade. Também ele faz uma citação bem breve em relação à terapia não farmacológica. Mas ele faz um adendo que eu acho importante, achei importante trazer aqui para vocês, é em relação àqueles pacientes que já fazem uso crônico de benzodiazepínico e que internam nas nossas unidades. E que também isso cada vez tem sido mais frequentes. E aqui ele deixa como uma sugestão que primeiro, a sedação abrupta desses benzodiazepínicos que esses pacientes já utilizam, né, para tratamento de ansiedade crônica, se a gente faz a interrupção de uma forma abrupta, isso pode precipitar a abstinência aguda. Então, ele diz que a continuação desse benzodiazepínico para aquele paciente já usuário crônico, ela deve ser considerada. Então, aqui a gente precisa individualizar. Então, essas foram as recomendações e as sugestões da primeira questão, que é em relação ao benzodiazepínico para ansiedade. Passando para a próxima questão, então a questão número 2 da recomendação, que é a questão relacionada à agitação e sedação. Então, qual foi a pergunta? Pacientes em ventilação mecânica admitidos na UTI. A desmedetomidina pode ser usada comparado ao propofol para sedação para melhores desfechos desses pacientes? Então, comparando Dex com Propofol, eu vou ter melhores desfechos nesse perfil de pacientes? Então, qual era a população? Pacientes adultos, admitidos na UTI, que necessitassem de ventilação mecânica e que requeiram qualquer grau de sedação. A intervenção dessa revisão foi a DEX em qualquer dose, via, duração ou frequência, comparado ao Propofol. Então, aqui foi DEX versus Propofol. Também independente de dose, de duração e de frequência. Quando a gente foi avaliar os desfechos dessa pergunta, então o que eles avaliaram? A ocorrência e a duração do delírio, qual o percentual do nível alvo do RAS nós atingíamos com essas terapêuticas, a duração da ventilação mecânica,
o tempo de internação, a utilização de medicações de resgate, mortalidade, qualidade de vida pós-UTI e a presença de eventos adversos. Então, esses foram os desfechos. E qual foi a recomendação? Então, houve uma sugestão da utilização da Dex versus o Propofol para aqueles pacientes em ventilação mecânica que foram admitidos em UTI, em que a sedação leve ou a redução de delírio eram a prioridade. Então vejam que aqui é o ponto para aquele grupo de pacientes em ventilação que o alvo é sedação leve ou que eu quero aí ter uma prioridade também de olhar para o delírio. Então, a gente teve aí a sugestão da utilização da DEX. Para evidência, para sustentar essa recomendação, então foram avaliados 29 trials, comparando as duas drogas, e aí num total de mais de 3.000 pacientes avaliados, e aí desses 29 trials, em 22, o objetivo do trial de desfechos era o objetivo de sedação leve. E aqui, dentre os desfechos principais, quais foram os principais achados? Então, que a DEX provavelmente reduziria a prevalência de delírio com um hazard ratio de 0,55, que ela poderia reduzir a duração do delírio e reduzir o uso de analgésicos suplementares. Claro que nós sabemos também do risco de bradicardia, e aí avaliando eventos adversos, isso tem que ser avaliado, e aí o risco relativo foi de 1,65, então risco relativo relacionado ao uso da DEX foi de 1,65 versus o Propofol, e não ficou claro nessas avaliações, dos 29 trials, né, randomizados, o papel da DEX como desfecho em termos de declínio cognitivo e a diferença em relação à mortalidade de 28 dias. Aqui, acho que vale a pena um parênteses, né, para quem leu o Spice Tree, que foi publicado no New England, lembra que foi um trial que a gente tinha bastante expectativa quando comparado à desmedetomidina versus a terapia convencional. Então, e isso foi numa época, só lembrando, né, pré-Covid, eles concluíram o estudo, se não me engano, 2018, e aí quando eles compararam DEX com o Usual Care, a gente não teve benefício da DEX em relação às outras drogas. Mas aqui um ponto de atenção que a gente tem que ter muito critério quando a gente lê o Spice Tree, e aí até eles continuam fazendo subanálises desse estudo, é que o médico ele tinha liberalidade de indicar qual era a sedação, qual que era o meu alvo de sedação para esses pacientes. E quando a gente olhava o tempo, o alvo de sedação ao longo de 14 dias, a gente via que grande parte desses pacientes, eles ficavam com sedação profunda por mais de 14 dias. Além disso, eles davam também a liberdade dos centros associarem outras drogas como Propofol, como Midazolam e inclusive dar bloqueador neuromuscular quando não se atingia a dose alvo. Então, quando a gente olha no grupo DEX do Spice Tree, a gente vê que grande parte da população do grupo DEX também utilizou Propofol, também utilizou Midazolam, e mais de 30% dos dois grupos, eles utilizaram bloqueador neuromuscular. Então, aqui a gente via, e aqui é uma crítica, a gente tem que ler esse estudo com muita cautela em relação à conclusão do estudo, por conta dessas nuances que são bastante importantes e impactam no resultado. Bom, quando os panelistas dessa força-tarefa, eles evidenciaram o quê? Eles julgaram que os efeitos benéficos da DEX, elas superaram os eventos adversos da bradicardia na maioria desses pacientes,
mas também ele deixa uma sugestão, né, no paper que aqueles pacientes que requerem sedação profunda, não é a Dex que é a droga de escolha para esse perfil de pacientes. Então, o paciente requer sedação profunda, outras drogas sedativas, analgésicas, elas devem ser utilizadas. Assim como aqueles pacientes com alto risco de bradicardia, né? A gente sabe que a utilização da DEX, a gente tem o quê? Aproximadamente, a gente tem uma redução de aproximadamente 25% da frequência cardíaca basal do paciente. Então, isso a gente tem que levar em consideração na hora da indicação da droga. E aqui uma questão muito importante, aí um olhar muito para o mundo e para o acesso às drogas, eles descrevem que o custo e a capacidade de obtenção da desmedetomidina, em grande parte, em muitos centros ao redor do mundo, ele deixou a recomendação, ele caiu a recomendação como uma recomendação condicional e não uma recomendação forte. Então, o acesso à droga e o custo da droga, apesar de que ele cita muito que o custo da desmedetomidina ele caiu ao longo dos anos, a gente sabe aí, né, depois da perda da patente, a gente teve muito mais acesso à droga, e hoje, quando a gente compara ao preço do Propofol, a gente tem aí muito equivalente aí, dependendo da marca que a gente está utilizando, mas o acesso definiu o grau da recomendação para essa pergunta, tá? Então, a gente tem aí a superioridade da Dex versus o Propofol. Passando para a próxima questão, e aqui a definição, a questão baseada na utilização de antipsicóticos para delírio. Então, aqui a pergunta era: pacientes admitidos na UTI, administração de antipsicóticos para delírio, comparado com a não utilização, tem impacto em desfechos? Então, aqui quando a gente olha, qual que foi a pergunta? Então, aqui ele estudou pacientes, ele selecionou pacientes com delírio, né? Então, já tinham, não era prevenção, era tratamento. A intervenção foi qualquer antipsicótico, e aí qualquer antipsicótico em qualquer dose, via, duração ou frequência, como comparador, a ausência da utilização de antipsicóticos, e aí o que ele viu como desfechos? Então, desfecho de mortalidade, de duração da ventilação mecânica, tanto da ocorrência quanto da duração de delírio, o tempo de internação, tanto no hospital quanto na UTI, a qualidade de vida pós-UTI, a ocorrência de ansiedade ou de estresse pós-traumático, pós-UTI, e a ocorrência de eventos adversos. Então, essa foi a pergunta. E qual foi a recomendação? Eles disseram que não se pode emitir a recomendação nem a favor nem contra o uso de antipsicóticos comparado ao tratamento convencional, ou seja, não utilização de antipsicóticos para delírio em pacientes admitidos na UTI. Então, não existe aí eles não foram nem a favor nem contra a recomendação do antipsicótico. E o que eles levaram em consideração? E aqui é uma análise bastante interessante que eles fizeram na discussão. Então, foram 8 trials, com 1.869 pacientes que compararam a utilização de antipsicóticos versus não. Desses 8 trials, 6 utilizaram haloperidol, 1 utilizaram antipsicóticos, tanto típicos quanto atípicos, e um outro trial que utilizou 3 braços de tratamento, que é o haloperidol, ziprasidone e o placebo. E quais os principais achados em relação aí nessa revisão? Os antipsicóticos, eles podem aumentar discretamente o número de dias livres de delírio e reduzir a mortalidade em 28 dias, então com risco relativo de 0,87, mas não tivemos efeito em termos de tempo de permanência hospitalar em UTI, nem duração da ventilação mecânica.
E aqui, qual é a justificativa para não emitir uma recomendação para a utilização do antipsicótico, apesar de redução de mortalidade? E essa questão da redução de mortalidade veio muito, né, do último trial em relação ao uso de haloperidol, que ele falava de redução de mortalidade, então isso até deixou, né, a gente muito com a pulga atrás da orelha, né, por que o haloperidol por si só, qual que é a relação em relação à redução de mortalidade. Então, quais foram as justificativas? Primeiro que todos os potenciais benefícios foram com evidência de baixa qualidade e ele considerou a imprecisão de dados. E aqui ele diz, de uma forma muito clara que fica difícil associar a redução de mortalidade relacionada a delírio associado a um desfecho positivo único, que foi a redução dos dias livres de delírio. Por quê? A gente não teve evidência em tempo de ventilação mecânica, em tempo de internação hospitalar, em tempo de internação em UTI, então fica difícil fazer essa associação de redução de mortalidade diretamente e somente pela redução dos dias livres de delírio. Então, essas foram as justificativas para essa não recomendação. E outro ponto que ele chama bastante atenção é que a maioria dos trials, quando se lê, né, os trials de delírio de uma forma geral, ele não classifica, ele não segrega entre os tipos de delírio. E cada vez a gente vem estudando mais a questão do delírio é igual, todo delírio é igual, a gente sabe que não é, mas ainda a gente não tem as certezas do qual é o delírio mais grave? É isso que tem se estudado. Até tem um trial, um trial não, perdão, um paper mostrando uma classificação de gravidade pelo CANSU, mostrando assim, o CANSU ele diz pra gente, é delírio e não é delírio, mas que nem todo CANSU positivo é igual. Assim como, será que o delírio hiperativo, o hipoativo ou misto, eles vão ter, eles vão se beneficiar das mesmas intervenções? Então, isso a gente não sabe. Então, aqui, uma pergunta que se tem a responder ainda por trials existe uma população que vai se beneficiar dos antipsicóticos ou de alguma intervenção relacionada ao delírio? Então, isso ainda não está claro para a gente. A quarta questão é em relação à mobilização. E aqui também é outro ponto que vem se discutindo bastante. E aí a pergunta é: pacientes admitidos em UTI, a otimização da mobilização barra reabilitação comparada aos cuidados habituais de mobilização e de reab, ele pode impactar nos desfechos? Então, aqui até uma pergunta que já deixa um pouco a gente intrigado, né? O que seria essa otimização da reabilitação? E aí ele deixa até uma definição. Então, para essa pergunta, para essa questão, qual que foi o pico? Ele utilizou pacientes adultos admitidos em UTI, e aqui a intervenção foi uma otimização de mobilização e de reabilitação versus uma terapêutica convencional da unidade. E o que a gente tinha de desfechos? A ocorrência de delírio, a duração do delírio, a ocorrência de agitação, a duração da ventilação mecânica, eventos adversos, tempo de internação em UTI, a qualidade de vida pós-UTI e a mortalidade. E aqui, qual é a recomendação, então, dos panelistas, né? Que a otimização da mobilização e da reabilitação versus o cuidado, então, é uma sugestão a otimização dessa mobilização versus os cuidados habituais para pacientes admitidos em UTI. Então, vamos lá, vamos entender o que é essa sugestão dessa força-tarefa. Então, primeiro, o racional disso. Quando a gente fala de reabilitação, quando a gente fala de mobilização em UTI, qual que é o alvo? Principalmente
redução de fraqueza, mitigação de efeitos a longo prazo para esses pacientes críticos. Dúvidas que a gente tem. Os trials não mostram para a gente, não mostraram até o momento, qual é essa mobilização? O que é essa mobilização? Em termos de frequência, de intensidade, se existiria um tipo de mobilização melhor do que a outra e qual a duração apropriada para essas intervenções. Então, o que eles deixaram de definição em relação à mobilização melhorada ou otimizada é o quê? É qualquer coisa adicional que a unidade fizesse. Então, do que seria o baseline deles. Então, incluímos uma seção adicional de mobilização dentro da nossa unidade. Ou então aumentamos a duração dessa mobilização, né? Ou a quantidade. Incorporamos um ciclergômetro, uma bicicleta, um step. Então, eles definiram que qualquer dessas intervenções associadas, eles definiram como uma otimização da reabilitação e da mobilização. O que a gente teve, então, de evidências para sustentar os benefícios dessa otimização da reabilitação no paciente crítico? Então, a gente teve 58 trials, incluindo 8.000 pacientes, 8.038 pacientes, onde a gente pôde evidenciar redução de fraqueza pós-UTI, com um risco relativo de 0,77, uma leve redução tanto na duração do delírio, quanto do tempo de permanência em UTI, quanto da ventilação mecânica, e aqui ambos com diferença de um dia, assim como da redução do tempo de permanência hospitalar, também nesse mesmo range aí de menos um dia. A gente não teve efeito em mortalidade e incertezas nos resultados em relação à ocorrência de delírio. E quando a gente vê eventos adversos, então a gente teve aí um aumento de eventos adversos, principalmente relacionados a arritmias, mas principalmente arritmias leves, não arritmias graves, tá? Também, mais uma vez, eles tiveram o olhar para essa heterogeneidade, né, de recursos entre os países. Então, eles deixam claro que a limitação de recursos pode ser uma barreira para a implementação destes programas de reabilitação, de mobilização. Também há um viés aqui de haver uma tendência de inclusão nos trials de mobilização de pacientes que eram previamente independentes. E aí, quando a gente olha isso, a gente já vê que será que a gente pode transpor esses resultados para todos os tipos de pacientes? A gente não pode. Então, só lembrar desse ponto importante que é que na maioria desses trials a gente inclui somente pacientes que são independentes funcionais. Outro ponto também é que, mais uma vez, não fica claro nos estudos, então os estudos são muito heterogêneos em relação a uma mobilização ideal. Então, o que seria essa mobilização? O que seria, qual seria o tempo, a duração? O método, então, acaba sendo realmente um fator também de limitação dessas recomendações. E a última questão é em relação ao sono. E aí, a questão da melatonina. Então, a questão relacionando melatonina e desfechos desses pacientes. Então, a pergunta foi: pacientes admitidos na UTI, a melatonina comparada ao placebo pode ter impacto no desfecho destes pacientes? Então, eles avaliaram pacientes admitidos na UTI, como intervenção, a melatonina em qualquer dose, duração ou frequência, comparando a pacientes que não utilizaram melatonina. E aí, dentre os desfechos avaliados, então, eles avaliaram ocorrência e duração do delírio,
a quantidade e a qualidade do sono, a ocorrência de ansiedade, de agitação, o tempo de internação em UTI, duração da ventilação mecânica, qualidade de vida após UTI, estresse pós-traumático, mortalidade e eventos adversos. Então, esses foram os desfechos. E a recomendação é que sugere-se a administração de melatonina em pacientes adultos admitidos em UTI com baixo nível de evidência. Mas essa foi uma coisa até que chamou a atenção realmente dessa sugestão em relação à administração da melatonina. E aí, quais que foram aí, qual foi o racional que eles utilizaram para essa recomendação da utilização da melatonina? 30 trials, incluindo quase 3.800 pacientes adultos em UTI. 24 desses estudos compararam melatonina versus outra droga ou placebo. 2 trials comparando melatonina com desmedetomidina e um RCT comparando melatonina com benzodiazepínicos. E aí mostrando que a melatonina ela pode reduzir a prevalência de delírio, mas ela não altera a duração do delírio. Quando a gente vê a duração, aqueles pacientes que utilizaram ou não melatonina, teve uma diferença de 0,16 dias, ou seja, a gente não teve aí nenhuma diferença. E a melatonina, ele pode aumentar a qualidade percebida do sono, mas não a duração do sono. Então, e aqui pontos de atenção em relação a essas recomendações, a essa recomendação da melatonina é que, primeiro, mensurar a qualidade do sono, então isso acaba sendo feito por avaliações subjetivas. Então, isso acaba tendo aí, então, dependendo aí do trial, a gente tem diferentes formas de avaliação, mas quase a totalidade de forma subjetiva. E quando a gente olha esses trials em relação à melatonina, a gente tem uma grande heterogeneidade em relação à dose, à duração e à frequência da melatonina. Tanto é que no paper ele não cita nenhuma dose, ele não dá nenhuma sugestão de dose para ser utilizada, tá? Então, acho que aqui é um ponto aí de atenção em relação a essa sugestão. Então, estes foram aí as cinco questões em relação a esse paper. Acho que aí trouxe pontos bastante importantes, né, para a gente discutir, que fazem parte aí do nosso dia a dia da terapia intensiva. E é um material que é de muito fácil acesso, de muito fácil leitura, então acho que é um material aí muito rico e importante para a gente utilizar à beira-leito. Então, mais uma vez aí, super obrigada por poder estar reinaugurando as nossas reuniões de UTIs integradas e eu estou super à disposição. Excelente, Vivi, parabéns aí. Eu acho que foi um bom popoê, um bom resumo. Só dando aqui um contexto, principalmente para a turma mais jovem, o guidelines de dor, agitação, delírio da Sociedade Americana, eles são talvez o documento mais importante no tema, e a gente sempre aguarda ele com expectativa. Acho que a última atualização era de 2018 ou 19, se não 18. 18, né? Eu acho que acabou aparecendo aí muita coisa interessante, muita novidade que vai dar aí para gente discutir bastante. Primeiro, eu acho que a questão da inclusão da ansiedade, né? A gente vive uma epidemia de ansiedade, não sei por que que a gente ignora a ansiedade dentro da UTI, né? E parece algo tão óbvio você imaginar que quem está dentro de uma UTI está ansioso. E aí uma questão bastante contraditória, né? A gente tem algumas drogas que para o intensivista elas viram assim tabu o seu uso, né? E uma delas são os benzodiazepínicos, né? Então essa acaba sendo aí uma boa discussão. Qual a tua impressão sobre isso, Vivi? E aí eu quero puxar um pouquinho também da tua experiência, da tua grande experiência nisso.
Eu quero que você coloque um pouco da tua experiência pessoal em relação a esse aspecto da ansiedade. Eu acho que a gente, em relação à ansiedade, eu acho que é um ponto crítico que a gente tem, porque a gente avalia pouco a ansiedade, nas nossas terapias. E aí, assim, isso é fato, eu acho que dificilmente a gente faz de uma forma estruturada a avaliação de ansiedade dentro das nossas UTIs. E eu acho que, e isso não só no Brasil, né? Quando a gente vai olhar. E aqui foi um ponto que me chamou bastante atenção, né? Quando eu li a atualização, foi que eles deixam muito claro, é um novo tópico, ou seja, a ansiedade não fazia parte, a avaliação, a ansiedade não fazia nem parte do guideline. Então, assim, quer dizer, a sociedade americana, que a gente sempre fica, né, esperando esse guideline, então eles publicam geralmente a cada 5 anos, né? Eles tinham publicado em 13, publicaram em 18. E aí eles trazerem esse tópico nesse momento, quer dizer, mostra que o mundo inteiro agora está começando a olhar para a ansiedade. E se a gente for olhar, né, que caminho que a gente está no delírio, que a gente tem ainda tanto a caminhar para avaliação do delírio dentro das nossas UTIs de forma sistemática. Então, assim, primeiro eu acho que a gente precisa começar a trazer essa lição de casa para dentro das nossas unidades e falar assim: o que que eu vou começar a avaliar? Então, eu vou começar a avaliar dor, eu vou começar a avaliar delírio, eu vou começar a avaliar sedação, eu vou começar a avaliar ansiedade. Então, incorporar essas ferramentas dentro da nossa rotina da UTI. Mas o que me deixou a impressão é que realmente assim, ninguém estava olhando para a ansiedade. Será que foi o pós-Covid, onde essa chuva de ansiedade, essa chuva em relação ao tema, que ficou é, muito mais no nosso dia a dia, né? Acho que essa questão da ansiedade pós-delírio foi muito mais falada. Então acho que trouxe aí sabe, uma provocação para todos nós, eu me incluo nisso. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, nós temos aqui algumas perguntas no chat. Uma delas é em relação à questão da melatonina, né? Isso é uma outra coisa também que me chamou a atenção. Bom, a gente já vinha vendo aí um monte de publicações sobre melatonina, mas isso estava meio largado, né? E agora acho que foi uma bela sacada incluir a pergunta sobre a melatonina, né? E aí a pergunta aqui da Jéssica é sobre a dose, você já comentou, muito variada, mas para dar uma ideia aí de como usar, e também no mesmo gancho aí a musicoterapia, para falar um pouquinho mais aí quais as estratégias para a aplicação dela. Boa. Bom, em relação à melatonina, então, os trials são bem variados, né? Então, lembrando que a melatonina a gente pode ter tanto em comprimido quanto em frasco manipulado, né? Então, geralmente é 1 miligrama por ml. E aí tem trials com 1, 2, 3, 5 miligramas de melatonina. Geralmente os comprimidos que mais utilizados são de 5 miligramas, mas ele não deixou nenhuma citação na atualização em relação à dose de melatonina. Inclusive, ele diz lá num ponto que não é uma droga aprovada pelo FDA. Então, que eles também têm que levar em consideração qual que é a qualidade dessa melatonina utilizada, porque não é uma droga aprovada pelo FDA. Então, assim, a dose, né, em termos de comprimido que a gente tem mais disponível é a de 5 miligramas, mas ele não fez nenhuma citação. E também, quando a gente fala da melatonina, né, e quando a gente fala de sono em UTI de uma forma geral, cada vez mais também é um tema que está vindo aí para nos provocar. Porque também não adianta, e aqui é uma impressão, tá? É uma opinião mesmo. A gente dá melatonina para os pacientes, mas a gente fica fazendo raio-x às 3 da manhã. Aí depois, às 4 da manhã, a gente vai coletar o sangue
E aí depois, então, assim, não há droga Banho. né, que faça. Então, quando a gente fala de controle do sono dentro da terapia intensiva, eu acho que mais do que qualquer coisa, a gente tem que pensar em controle de ruído, né? O respeito ao sono, ao ritmo circadiano desse paciente, o respeito ao ritmo aí sono vigília. Então, a gente já tem aí vários trabalhos em relação ao sono e falando de redução de ruído, uso de protetor auricular. Tem uns falando lá das como é que é o nome daquele negócio, gente, que a gente usa em avião lá para tapa, Venda, Olho, tapa a é. tapa-olho. venda, exatamente, né? E principalmente a questão de mudar as nossas práticas dentro da terapia intensiva. Então, não é a gente acordando o paciente de uma em uma hora que a gente vai fazer um controle adequado de sono, né? Falando da musicoterapia, ele só diz que pode ser promissora, e aí, quando a gente olha alguns trabalhos relacionados à musicoterapia, tem coisas bastante interessantes, até falando que tipo de música, em que horário que você vai utilizar para esses pacientes. Então, que você tem que escolher perfis de músicas, tem alguns trabalhos aí com música clássica, que você vai utilizar músicas de estimulação durante o dia e músicas, e aí você vai escolher músicas para o período noturno e até determinada hora, enfim. Mas ele diz que é como é um futuro mesmo. Antes de eu abrir para a Suzana fazer aqui uma pergunta, só fechando essa questão do sono, a Lília comenta aqui que ela viu uma palestra no CBMI do ano passado, do Weiss, que ele citava aí das dificuldades para se dormir na UTI, que é um pouco do que você está falando, até por conta do design das UTIs, das estruturas, e que essa é uma coisa que a gente tem que se preocupar aí com o dormir bem dentro da UTI. É, Isso eu passa acho. pela educação da equipe, né? Exato. Passa pela educação, porque assim, a estrutura é mais difícil da gente mudar, né? Mas a educação é o que a gente tem que fazer aí um trabalho de formiguinha. E aqui ele fala, né, que em Berlim a restrição, a contenção mecânica, né, por mais de 24 horas tem aspectos legais que a família tem que consentir. Essa questão da contenção mecânica é uma coisa que a gente precisa realmente aí trabalhar também dentro das nossas unidades, né? E falar. E o que eu vejo muito, né? Então, o paciente veio de pós-operatório, deixa contido até ele acordar. Peraí, imagina, né? Então, acordar contido, né? Já é tudo errado. Ou então, assim, por que esse paciente está contido? Porque ele sacou a sonda enteral. Sacou quando? Sacou 15 dias atrás. Então a gente rotula esse paciente, então a gente não trata a agitação dele, né? E muitas vezes a causa da agitação, quando a gente fala agitação no paciente crítico, a principal causa de agitação no paciente crítico é dor. Então a gente precisa também um ponto de atenção aqui. Ele não falou sobre dor aqui na atualização, mas quando a gente fala de gestão, né, da nalgo-sedação dentro de UTI, a gente sabe que o nosso manejo de dor também a gente não vai bem, né? Então, os nossos estudos mostram aí que quando a gente fala de estresse pós-UTI, a dor é o sentimento pior dos pacientes durante a sua permanência em UTI, a dor e não conseguir dormir. Então, isso está relacionado, né? Tem aquela revisão do New England, que eu gosto bastante, acho que é de 2014, que ele mostra como se fosse aí uma engrenagem, né? A dor, a agitação e o delírio, né? Um acaba motivando o outro, e ali vira uma bola de neve. Vamos abrir para Derlon, a Suzy. só para aproveitar aqui a questão da contenção, um exemplo assim é o pós de cardíaca. Sempre que eu tenho um paciente em pós de cardíaca, conversar e explicar para o paciente que ele vai acordar
contido, porque ele está com dreno, ele está com fio de marca-passo, ele está entubado, ele está com um tubinho na artéria para controlar a pressão, o que isso alivia a tensão. Então, quando o paciente começa a despertar 2, 3 horas, olha, o senhor lembra que eu lhe expliquei, está tudo bem? Acho que isso dá um conforto, diferentemente daquele paciente que é entubado na urgência, não é? E que depois ele se agita. Então, quando a gente consegue prever essa necessidade, acho que isso ajuda também. Exato, exato. Sim, sim, Claro que sim. sim, claro que sim. Ô, Vivi, enquanto a gente abre para a Suzana, só comenta a dose da melatonina que ficou na pergunta. Suzy, pode aí. A dose, então, a dose mais usual é o comprimido de 5 miligramas, e aí, se for mandar manipular, pode até, por exemplo, um idoso que tem mais déficit de deglutição ou qualquer que não possa utilizar comprimido, você pode fazer aí o frasco de melatonina, 1 miligrama por ml. Geralmente são os frasquinhos de 5 ml que eles fazem. Suzana, Eu ia comentar justamente sobre a dose de melatonina, porque você falou que a gente não avalia ansiedade, né? E basta estar na UTI, o paciente já está ansioso, mas só para comentar, eu fiz uma aluna minha de mestrado, que é farmacêutica, nós fizemos um estudo controlado, randomizado, controlado com placebo, com melatonina aqui nas nossas UTIs. E no piloto a gente já percebeu que ia ser difícil fazer uma UTI geral. E nós vamos fazer aonde? Na unidade coronária. Por quê? Porque não acorda o doente toda hora, porque o doente está internado, porque ele é mais avaliável, ele não está entubado, ele é avaliável, né? E a gente usa um questionário que é super bem validado para avaliar a qualidade e a quantidade de sono. E nós achamos exatamente isso, que melhora a profundidade do sono e a melhora é importante. Os pacientes, era visível a diferença, né? Tanto que quando a gente abriu era cego. Provavelmente esse estudo deve estar na meta-análise aí dessa, que porque dose alguém... vocês usaram, Suzy? Hã? Que dose vocês usaram? É isso que eu ia falar, nós usamos 10 miligramas. Legal. Excelente. Suzy, vocês fizeram, tinha outras intervenções associadas, uma coisa de ruído, nada? Nada, a gente Nada. já fazia alguma educação sobre ruído, mas não teve nada de diferente, até foi em outra UTI. Então, fomos fazer nessa UTI, porque era uma UTI coronária, geralmente ela é mais silenciosa, né? Tem mais... Mas o paciente está lá, não é a cama dele, ele não dorme direito. Se a gente olhar a quantidade de sono, é ruim, quase todos, mas provavelmente o nosso resultado contribuiu aí nessa meta-análise, levando para o lado positivo Positivo. sobre a qualidade de sono. Ô, Vivi, a Maria Carolina aqui fala, para você falar um pouquinho da tua experiência de tratamento de delírio, a despeito de que os antipsicóticos não têm evidências clínicas que indiquem o seu uso. Bom, então assim, antipsicótico para prevenção, não, tá? Apesar de que, né, nosso hospital, enfim, é UTI aberta, então, na verdade, a gente tem ali temos algumas interferências externas que a gente precisa, né, calibrar ao longo do dia a dia. Por exemplo, a gente cheguei a ver equipes de geriatria prescrevendo antipsicótico como protocolo para a prevenção de delírio em UTI, né? Isso, quando eu fui questionar qual que era a indicação, o paciente estava super bem. Não, é uma prevenção de delírio. Então, isso para a gente não existe. A gente trabalha muito com não farmacológico, então contenção, e aí a gente, assim, primeiro, para prevenção. A gente só faz contenção mecânica com prescrição médica.
Então, assim, aí não, porque a gente tinha ali uma, né, qualquer coisa, esse paciente já estava contido, então a gente criou uma barreira no médico para fazer, se tem contenção mecânica, tem que ter prescrição médica. A mobilização precoce, então a gente tem um programa formal de mobilização precoce, e esse nosso programa de mobilização precoce, a gente já tem há vários anos, e é um programa aí com indicadores estruturados e tudo isso, e varia de acordo com o nível de sedação desse paciente. Então, a gente vai desde mobilização passiva até ciclo ergômetro, a gente tem prancha ortostática, enfim, então varia, a gente tem lá já protocolado de acordo com cada fase. Agora, se eu preciso para controle da agitação, e aí, a depender de como está o paciente, desmedetomidina como uma opção, antipsicóticos, e aí sim, para controle, sim, naqueles casos de controle de agitação, tá? Teve o último trabalho, enfim, de haloperidol, né? O que a gente acaba mais usando, a gente acaba usando muito risperidona para esses pacientes. Haloperidol, não utilizo de rotina, tá? Mas principalmente a gente usa para controle de agitação. E delírio hipoativo, nada em termos de medicação, só medidas não farmacológicas. Perfeito. Cristiano, fique à vontade para a sua pergunta. Isso. Cris, está fechado o seu áudio. Eu acho que ele Agora travou. abriu. Acho que ele travou. Pronto, Agora voltou. foi. Foi. Me escutam? Sim, Boa noite, Pivi, parabéns. Excelente tópico aí, apresentaste muito bem a diretriz. E não sei se para mim causou um pouco de estranheza eles não falarem de dor, porque sempre foi um dos principais tópicos. E nessa revisão não apareceu nada muito sobre isso, né? Para mim causou um pouco de estranheza. Sei que teve alguns questionamentos aí, tem tido alguns questionamentos, não sei se é em relação, se foi por isso, de muitos pacientes estarem saindo da UTI com doses mais do que eles acham mais do que necessário, de opioides, talvez, e as prescrições serem copiadas e ficarem assim, talvez por um tempo além do necessário, né? Mas estranho, porque dor é sempre o principal tópico aí que você mesmo mencionaste, né, que está relacionado a delírio, agitação, e eles não colocam muita atenção aí na revisão sobre isso, né. E a Eu outra... também achei estranho, Cris. Eu acho que essa questão, né, de não ter vindo nada de dor aí, uma questão específica. E aí, será que por não ter nada em relação a alguma medicação que eles, né, enfim, fiquei pensando será que em, não em foi para relação. economizar perguntas pela estratégia do É, pico? Porque essa é uma tendência agora de economizar é, nas perguntas. Acho que é é, isso. pode ser isso. E a outra questão é de novo dos delírios, e a gente tem uma UTI de casos agudos, onde é muito frequente, e a agitação, delírio, né? E é muito frequente a prescrição de vários antipsicóticos, né? E a gente tem cada vez mais evidência que eles têm pouco efetividade em relação a desfecho, como tu mesmo colocaste, né? E isso não é uma tarefa muito fácil, até principalmente num lugar onde a gente tem uma limitação de alguma forma de recursos humanos, e é uma realidade no nosso Brasil. Uma coisa é eu pausar a sedação e deixar sem antipsicótico onde tem um técnico por leito, por exemplo, né? Muito difícil. Onde tem 1 para 2 já é, dependendo da gravidade dos doentes, um pouquinho mais difícil, porque pode ter algum evento adverso. Esses estudos, eles de pausa de sedação, de acordar, despertar, eles foram feitos usualmente em ambientes bem controlados, com uma população extremamente vigiada, né?
E a nossa realidade no nosso país, ela é um pouquinho diferente em alguns lugares tem alguns mais parecidos com o que foram feitos nos estudos, ou alguns um pouco menos, né? Não sei se alguém tem alguma experiência para contar sobre esses outros cenários. Isso não é só no Brasil, Cris. Tem um estudo do Journal of Critical Care de 2009, que casualmente eu estava dando uma olhada hoje, e entre os fatores, digamos assim, obstáculos, na verdade, que eles citam para ajustar a sedação, o segundo componente é o receio da enfermagem, não é? O primeiro é a remoção de dispositivos e o segundo é a não adesão da enfermagem. Claro que esse artigo é de 2009 mudou muito a mentalidade, mas eu lembro assim que depois do estudo do CRES, não é, quando houve aquela proposta de se começar a pausar tudo, né, em terapia intensiva nos últimos 20 anos, 25 anos, foi assim, uma resistência, né, pelo receio de efeito adverso, não é? Então, a evidência, muitas vezes, ela surge muito mais da observação do que propriamente de um estudo delineado, né? Um ensaio clínico randomizado. E pensar que a gente já tem 25 anos do estudo do CRES, né? Quando a gente É, fala do estudo de exato. sedação intermitente do Kollef, é Ah, 98. Então, a não gente me, tem não me aí. lembra isso, Viviane. Eu tinha cabelo. A gente tem quase 30 anos aí estudando. Mas eu acho, Cris, eu acho que é essa questão que você falou, obviamente, né, que a gente tem que levar em consideração, mas eu acho que a gente não pode perder acho que sempre provocar as nossas equipes, falar um pouquinho eu posso fazer. Então, por exemplo, né, selecionar um grupo de pacientes que neste eu não vou fazer a contenção, então, sei lá, o pós-operatório de cardíaca ou de outras, enfim, de selecionar um grupo e a gente começar a estimular a nossa equipe. A mesma coisa da mobilização, né? Tem gente que fala, eu não consigo mobilizar porque eu não tenho gente. Mas assim, por exemplo, na unidade que lá na BP, a gente segue a RDC, não é, vamos dizer, não tem acima da RDC, né? Sempre tive ali o número de profissionais de acordo com a RDC. E a gente vê que é a cultura. Então, é todo dia. Só que, assim, a gente vê um turnover de colaboradores. Então, às vezes, a gente dá um passo para trás para depois dar dois para frente. Então, acho que isso é importante a gente estabelecer a cultura, né, da indignação e de provocar as pessoas para ter essas melhorias. Muito Alguém bom. perguntou sobre, aqui, ó, sobre dose de risperidona e de quetiapina, tá? Então, dose de risperidona, então você pode começar com uma dose de 0,5 miligrama e ir até 4 miligramas de risperidona. Quetiapina. Pacientes às vezes muito idosos, começa com 12,5 miligramas, mas o mais habitual é a gente começar com 25 miligramas. E a quetiapina, a gente pode utilizar até 400 miligramas de quetiapina. Então, tem ali uma faixa, né, muito, muito, muito grande. A maioria dos serviços utilizam até 200 miligramas, que a gente pode utilizar, mas a gente sabe que até 400 miligramas é uma dose muito alta que a gente pode utilizar. Acho que o Rubens levantou a mão aí, né? Cadê o Rubens? Rubens, Oi, família. Boa noite, amiguinho. por favor. Vivi, pegando aí um pouco do gancho do que o Ederlon comentou no início sobre os benzodiazepínicos, a gente tem tido aí uma população cada vez maior de usuários de benzodiazepínicos que chegam para nós, tanto jovens quanto não jovens, enfim. E a gente tem, por natureza, tentar tirar todos os benzodiazepínicos, porque eles induzem delírio. Mas a gente sabe que retirá-los subitamente também resultam no mesmo prejuízo, como você comentou aí, que o estudo faz menção. Como que você acha a melhor forma de lidar com esses pacientes que já chegam em uso dessas medicações, que muitas vezes a gente acaba menosprezando um pouco, não menosprezando, não vou dizer isso, mas a gente acaba
deixando um pouco de lado ou até mesmo segregando isso como algo, ó, isso é para depois, não agora. Eu acho que esse é um desafio, né? E você muito bem falou. A gente tem tendência de falar, já vamos tirar tudo, vamos tirar esse benzodiazepínico, né? E muitas vezes esse paciente é benzodiazepínico, usa benzodiazepínico crônico, usa opioide crônico, é tabagista, e aí vai ter também a suspensão do cigarro dentro da terapia intensiva. Então a gente tem ali uma multifatorial. Eu acho que assim, ele trouxe essa sugestão, né, de manter o benzodiazepínico, e aqui minha sugestão, né, se a gente puder deixar numa dose menor, melhor, e principalmente acho que a gente tem que atuar em fatores de risco para prevenção. De agitação, de delírio, e aí principalmente, por exemplo, controle de dor. Então, se esse paciente está num pós-operatório, a gente fazer muito bem ali a gestão da dor, e quando a gente fala de gestão da dor, a gente sabe que não tem, né, a bala de prata, né? O que a gente tem é a necessidade realmente de avaliar a dor de forma sistemática, fazer a intervenção da dor e aí a reavaliação. O ideal é a gente fazer quando a gente faz uma intervenção reavaliadora em até 1 hora, que esse seria o ideal. Então, a gente fazer estratégias para prevenção do delírio. Eu acho que esse é um paciente que a gente precisa ter mais o foco em prevenção. Acho que esse seria um ponto. Excelente. Bom, pessoal, acho que a gente já tem aí um tempinho bom de reunião. Vivi, muito obrigado. Acho que foi um bom recomeço. Agradecer aí a participação de todos. Fica já o convite para a semana que vem. Vamos ter aí uma aula de fisiologia com o doutor Fernando Suparreg Dias, que vai falar sobre interação coração-pulmão. E um bom 2025 para nós, cheio de realizações. Aproveitando aí para convidar a turma, nós temos em abril aqui 2 eventos importantes da MIB, o Comim e o Eurobrasil, onde é uma oportunidade muito especial para ter contato com palestrantes reconhecidos da área de ventilação mecânica, monitorização hemodinâmica e choque, neurointensivismo e ciência renal aguda. Por favor, prestigie aí, que vai ser um evento imperdível. Um abraço a todos, turma. Muito obrigado mais uma vez, Vivi, e até semana. Abraço, pessoal. Um abraço aí. Abraço, Tchau, boa noite. Obrigado, família. Vivi. Beijão para Um todos. abraço. Abraço. Até semana que vem. Tchau, Vivi. Tchau.